Olá pessoal, começando o nosso Empreender, sempre com nossos convidados. A semana passada vocês vejam como é que é a coincidência, né? Eu estava entrevistando Melissa e também tinha como entrevista o Gil, né? Que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho, que o nome dele já é diferente. Mas vocês vejam como são as coisas. A Melissa no treinamento e o Gil era um aprendiz da Melissa. E hoje se encontraram no nosso programa, né? Então nós vamos trazer aqui para vocês uma pessoa que passou lá pela Melissa. Isso dá uma sequência no empreender, isso mostra como é que as cadeiras vão andando, como é que as coisas vão circulando, isso tudo proporcionando crescimento para a nossa cidade e para todo mundo que assiste a gente com esse programa riquíssimo. Hoje o nosso entrevistado está aqui, Gilvanci. Difícil nome, hein, Gilvanci? Gilvanci Pego Arrivabene. Mais conhecida é a Rivabene. Mais conhecida é a Rivabene. Mas vamos chamar de Gil, né? Gil, você gosta de ser chamado de Gil. É. Então, o Gil, como eu estava falando, né? Aqui nos estúdios, a gente acabou encontrando a Melissa, né? Que é uma... A Melissa foi a pessoa, o recurso profissional que eu fui buscar no início do que a gente pensava em ter o que a gente tem hoje, né? A empresa que a gente tem hoje. Eu fui buscar a consultoria do Sebrae e fui agraciado pela Melissa ter pegado o meu projeto. A gente criou todo um plano de negócio. Eu não tinha o investimento inicial, ela me ajudou a montar um plano de investimento financeiro. Fui aos bancos buscar recursos, montamos a loja. E hoje a loja, desde aquela época, isso foi em 2008 que a gente inaugurou a loja. Uma loja pequena, uma loja aconchegante, uma loja... E a gente trabalha muito a questão da arte-terapia. Não fala tudo da loja, não. Deixa a loja pro segundo bloco, né? Tá, beleza. Mas só pra gente enfatizar. Mas aí foi esse pontapé inicial, como você falou, da Melissa, através da consultoria dela, que a gente tá caminhando até hoje. Sim. E é muito bom lembrar do Sebrae, que já esteve aqui conosco, né? Os diretores do Sebrae, mandar aquele abraço para o Wilson Marchiori, que é um diretor aqui de Linhares, e mostrar para vocês que tá aí de casa que o Sebrae... Eu insisto em dizer, nós tivemos aqui há poucos dias na bancada do Bate-Papo das 6 com o presidente da CDL, né? Então nós temos aí, estamos chegando no final do ano, vai começar as contratações temporárias, então nós temos todo esse trabalho a fazer com treinamento, com pessoas, com esse mercado pulsante, e a CDL, tanto como o Sebrae, tem cursos, capacitações, muitas coisas para vocês que estão aí buscando o primeiro emprego, tentando começar, tentando se colocar no mercado de trabalho. Mas o programa é seu, né, Gil? Não posso, eu já roubei muitos minutos do seu programa, né? E vamos contar um pouquinho da história. Gil, de criança, na minha ficha aqui, foi lá para Rondônia, me conta aí. Nascido em Linhares? Nascido em Linhares, sou linharense de nascença. Minha família, a família do meu pai, meu pai, minha mãe, e a minha irmã, fomos para Rondônia. Meu pai, os parentes da minha mãe, que são do interior de Rio Bananal, foram para lá há muito tempo e foram se aventurar lá. Para mexer com o quê? Tentar mexer com terra? Tentar mexer com terra, só que não deu muito certo e acabou que meus pais se separaram lá nesse período lá, isso foi lá em 85, 86. Em 89 eu retornei ao Espírito Santo. Meu pai separou da minha mãe ficou lá e meu pai voltou pra cá. E eu vim e acabei voltando a fincar os pés aqui no Espírito Santo. Bebeu da água daqui não sai mais. Mas quando você voltou em 89, quando você voltou em 89, quantos anos você tinha? 89 eu tinha 10 anos. 10 anos. E aí seu pai fazia o que aqui? Meu pai trabalhava no SAAI, meu pai trabalhou no SAAI muito tempo, e até ir para Rondônia. Depois ele foi trabalhar na transportadora Colatinense, na antiga transportadora Colatinense. Sim. Você deve conhecer meu pai das andanças por aí. Ele trabalhou muito tempo na parte comercial da transportadora Colatinense, até se aposentar. E ficou nisso daí. Depois eu voltei a estudar e comecei a trabalhar também desde cedo, no supermercado de um tio, depois numa loja de uns primos, trabalhei muito tempo com um parente. Até que quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira, peguei uma representação para mim trabalhar e fui trabalhar na estrada.
como vendedor. Como vendedor, representante. Representante. Bom, então podemos dizer que não foi aquela vida facinha, não, né? Não foi fácil. Não veio de berço, não, né? Não. Porque muitas vezes a gente tem aqui em entrevista pessoas que aí vão falar assim, não, mas ele teve ajuda do pai, teve ajuda dali, não. Não tive foi essa na raça facilidade, mesmo, não. Foi na raça. É o empreendedor raiz. É o empreendedor raiz. A gente teve que batalhar, suar. Eu sei que é o suor que eu empreendi para colocar cada produto que eu tenho dentro da minha loja hoje. Mas aí com 18 anos você foi ser representante. Fui ser representante, trabalhava num atacadista aqui de Linhares. Eu trabalhava em pedaço de Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário. Era o meu local de trabalho, né? Onde que eu ia fazer as vendas, atendia supermercados, restaurantes, lanchonetes. Interrompeu o estudo nessa época? Interrompi o estudo nessa época, tinha concluído o 2º grau, né? Não dei seguimento no processo de ir para a faculdade. E nessas andanças eu conheci um empresário que estava montando uma empresa de adubo orgânico lá no norte do Espírito Santo, lá em Braço do Rio, município de Conceição da Barra, mas mais próximo a Pedro Canário, né? Para quem conhece aqui para Bahia, na antiga Cobrice, né? E ele me convidou ele estava queria montar uma equipe comercial aqui no estado. E como eu já trabalhava com isso, eu tenho a proposta de emprego, se você quiser aceitar, cai para dentro. Eu fui ser representante dessa indústria do orgânico, sem conhecimento técnico nenhum. Só ir lá, indo, batalhando, correndo, tentando conquistar algo que eu não tinha conhecimento, né? Você falou uma coisa aí que é muito interessante, que eu vou pontuar aqui, que a gente interrompe, te interrompendo. Essa falta de conhecimento, como ela pesou no negócio? Como especificamente nessa empresa, era um produto que a gente tinha para vender, que é adubo orgânico. Mas aí ela abriu o leque. Criava-se adubo foliar, tinha outros produtos que eu tive que procurar informações, conhecimento e fui fazer faculdade. Isso que eu queria chegar, porque nós abrimos o bloco, né? Abrimos o programa falando um pouquinho da Melissa, que foi aonde você começou a sua loja. Isso. E aí eu quero tirar disso conhecimento, né? A gente não consegue fazer as coisas muitas vezes sem uma ajuda, sem conhecimento, sem um embasamento técnico. Sem dúvida. Né? E aí você foi fazer faculdade. Aí eu fui fazer faculdade de agronomia. Olha que legal. Estava voltada para esse segmento. E aí, em Soretama tem uma faculdade, né? Que era meio semipresencial, né? Estudava à noite, trabalhava de dia e sábado... E aquela vida fácil. E aquela vida fácil de correr e de andar e bate e volta. Uma vez eu saí eu estava em Eunápolis, eu tinha um negócio grande para fechar em Eunápolis, eu tive que vir fazer uma prova e voltar para Eunápolis. Gente, de madrugada. Não é fácil. Brincadeira. Uma das vezes, né, várias vezes aconteceu essas situações. E a gente foi lutando e isso foi abrindo portas, né? Se puder entrar agora no segmento, a gente vai... O programa é seu. A gente foi para essa área de empreender dentro de um negócio que a minha esposa tinha. Nesse meio tempo a minha esposa engravidou, ela já trabalhava com artesanato, ela já trabalhava fazendo as coisas de artesanato. Ela pintava para alguns armarinhos aqui da cidade, tinha muita encomenda. E eu olhava aquilo assim, não, isso é muito pequeno, a gente precisava ter algo um pouco maior do que isso. Mas a agronomia concluiu ou deixou? Não concluí. Tá? Aí, nesse meio tempo, era muito cansativo, veio a primeira filha, das duas que eu tenho, veio a primeira filha. Como é que é o nome da esposa? Porque tem que falar, né? Casei, Marciele é minha esposa, tenho a Lívia, uma filha de 12 anos, e a Lara, uma filha de 7 anos. A gente... todo mundo de família humilde, trabalhadora, batalhadora. E ela tem um talento enorme, né? Ela é bem famosinha assim no meio dela. Ela tem mais seguidores do que eu no Instagram. Bem mais. Vamos aumentar isso aí. Daqui a pouquinho você fala seu Instagram, que a gente coloca aqui embaixo, ó, pra ver se cresce, né? Dá uma forcinha no seu Instagram. E aí ela tem Aí a gente começou com essa pauta. Assim, olha, eu não estava muito afim mais de trabalhar. E aí eu tive a proposta de um primo, que eles estavam montando uma loja aqui em Linhares de material de construção e uma construtora na época. Se você quiser deixar de
Você tem um emprego para você tomar conta desse negócio aqui pra gente. Um primo que estava montando uma loja de material de construção. Mas você já tinha trabalhado em material de construção? Já tinha trabalhado com representação de material de construção. Aí ele me chamou porque a gente tinha um certo conhecimento. Eles são da área, com um arquiteto, outro é engenheiro civil. Só que eles não tinham muito tino comercial pro negócio. E montou-se a loja. Depois a loja também acabou que não deu certo. Eles se separaram, acabou fechando a loja e a consultora ainda existe até hoje. Estão aí lutando também, batalhando. E daí nesse meio tempo eu pensei em montar uma loja para minha esposa. Primeiro começou com um ateliêzinho dela. Ela dava aula na garagem de onde é nosso prédio hoje, de onde é a nossa casa. Literalmente dava aula dentro da garagem. O prédio dela inacabado, não tinha começado a construção. Esse prédio já era seu? Esse prédio é da família, né? Da família da minha esposa. E aí a sua esposa mexe com artesanato? Mexe com o quê, especificamente? Hoje ela é artesã, ela é professora de pintura em tecido. Hoje, mas naquela época? Pintura em tecido, ela pintava tecido e ensinava a pintar tecido. Então deixa eu ser mais específico ainda, porque quem está em casa muitas vezes tem que... você é um exemplo vivo da loja, você é o exemplo vivo do empreendedorismo. Então quer dizer, a sua esposa, ela pintava pano de prato? Pintava pano de prato, toalha. Pano de boca para beber? Para beber, isso aí. Eu tô sendo mais simples possível, né? Isso aí, fazia enxoval de criança. Muito dessas coisas tem muitas mulheres aí fazendo isso em casa. Muitas mulheres. É isso? A gente vai chegar no número depois. Hoje ela tem em torno de 90 alunas. Mas já passaram por ela mais de 500. Não, então vai. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu tenho que chamar um breve intervalo, que minha direção já está ali. Vamos para o intervalo? Não saia daí não, é rapidinho. Eu quero ver você de volta no segundo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com Empreender. Hoje nosso convidado Gil. Nós estamos falando muito de empreendedorismo, daquele sofrido, realmente sofrido, né, Gil? Que lutou. E aí você falou que a sua esposa trabalha com coisas manuais, que é o que muita gente aí em casa trabalha. Eu acho que quem acompanha o Empreender está se identificando com o programa, com essa luta do começar lá de baixo. E aí ela ensinava os outros também a fazer. Ensinava a fazer. Na garagem da sua casa? Na garagem lá de casa. E a gente montou uma pequena loja no início. Uma loja com as coisas que ela fazia. Ela, a irmã dela também era envolvida com artes também desde pequeno. E a gente fez essa joy venture, né? Se você ensina a pintar, nós temos que ter o produto que você ensina a pintar. Preciso ter o paninho de prata aqui. Eu preciso ter o pincel aqui, eu preciso ter a tinta aqui. E aí a tinta foi puxando a toalha foi puxando outras coisas, até que a gente montou uma loja. E antes disso, né, que a gente falou no início do programa, da Melissa, né? Eu no início, quando a gente foi montar o plano de negócio, a minha ideia era criar uma loja onde eu pudesse ensinar, vender o produto, e terceirizar isso para outras pessoas, impulsionar isso, vender um modelo de negócio. Que a franquia não estava tão em alta como está hoje. Aí eu busquei, a minha ideia era essa, de empreender vender o meu modelo de loja para outras pessoas, que pudesse abrir nos bairros, em outras cidades, né? Se eu tivesse capital financeiro na época para montar isso, eu tinha dado segmento. E acabou que ela foi tomando uma proporção. A loja no inicial, que era uma loja que elas faziam as coisas, passou a ter um outro formato. Virou uma loja fornecedora de tudo que você precisava, para o artesanato. Aí as alunas dela começaram a empreender. Como você vê como que funciona a corrente, né? Justamente, que é legal. Por isso que é legal a gente ouvir as alunas delas que iam... Quer dizer, onde é que eu acho o pano para eu trabalhar? Onde é que eu acho a tinta? Justamente, você foi se criando essa corrente, e essa corrente ela traz um segmento, as pessoas buscando o artesanato como fonte de renda também. E isso foi tomando uma proporção, e cada dia, por que você não trabalha com isso? Por que você não trabalha com aquilo? E a loja foi enchendo, hoje eu tenho
falta de espaço. Isso é muito bom. Né? Que problema bom esse, né? Hoje eu tenho falta de espaço, né? Aí a gente tá assim, nessa pegada. Eu não virei um armarinho. É diferente. Pô, na minha loja eu não trabalho com zíper, por exemplo. Vendo a agulha e a linha. Aí a pessoa, por que você não vende a agulha e a linha? Porque com a agulha e a linha a gente faz artesanato. Com o zíper eu não faço artesanato. Faço até umas bolsinhas, algumas coisinhas. Mas não é muito segmento. Então na área de botão, eu tenho poucos modelos de botão. Porque justamente por otimizar espaço eu tive que voltar a minha loja para o artesanato. Tá na hora de crescer, então. Esse é o projeto. Esse é o projeto? Eu acho que eu pulei até uma etapa aqui, né? Perguntar qual é o projeto futuro. Esse é o projeto. A ideia é voltar a multiplicar, né? Mas, Gil, nós nem falamos ainda o nome da sua loja. Pois é, minha loja era Fazendo Arte. Muita gente ainda liga hoje procurando pela Fazendo Arte. Mas a gente, em 2019, eu encontrei no mercado, há alguns anos antes, né, participando das feiras de artesanato, inclusive vai ter ela novamente agora, a Mega Artesanal, vai ser no finalzinho desse mês, dia 26 a 29 de outubro. Onde? Na Expo São Paulo, Expo Center Norte. É a maior feira de artesanato da América Latina, uma feira enorme, chamada Mega Artesanal. Em uma dessas andanças em São Paulo, eu e minha esposa, a gente encontrou lá uma lojinha, uma das empresas lá, Center Panos, uma franquia de artesanato. A franquia de artesanato foi o que eu tinha no meu plano de negócios lá em 2008. Lá em 2008. Aí eu encontrei com hoje, que é o CEO da franquia, o Ronaldo, a gente trocou umas figurinhas, conversamos no início em 2016. 2017, 2018, ficamos 2 anos namorando. Até eu resolver em 2019 mudar a bandeira, que a gente chama de mudar a bandeira dentro da franquia, mudar a bandeira para Center Panos, que é a empresa que a gente tem hoje. Center Panos é uma franquia, a primeira e a única hoje franquia de artesanato no Brasil. Está fazendo 20 anos agora esse ano. Ela tem 50 unidades no Brasil inteiro, a sede é em Campinas, mas aqui no Espírito Santo nós temos 2 lojas hoje, a minha em Linhares e uma loja em Guarapari, de outros parceiros, né, franqueados. Temos loja no Rio de Janeiro, São Paulo é a maioria delas, mas tem loja no Paraná, tem loja em Santa Catarina, tem loja em Minas Gerais. São 50 lojas hoje, com o projeto de expansão para mais 50 até o final do ano que vem. Aí Espero que a segunda de Linhares já esteja aí no radar. Eu prefiro aumentar a minha hoje. Mas é que a gente possa criar. Mas Linhares está ficando grande. Né? Linhares está muito grande. Tem pessoa que precisa lá no Interlagos, pessoa que precisa lá no Canivete. Sim. A ideia é a gente se estruturando, né? Dar o passo somente aonde a perna alcança. Que, como no início, eu ainda continuo empreendendo sofridamente. Sofridamente? Só usar esse termo de sofridamente. Mas é uma realidade que, além disso, aí a gente conseguiu profissionalizar o nosso ateliê. Então hoje lá, além do curso de pintura que a minha esposa oferecia lá na garagem, eu consegui, tem uma amiga que é parceira, mas que é amiga, que era aluna da minha esposa na pintura, mas é que ela é uma excelente profissional de crochê. Ela é farmacêutica por profissão, ela abandonou a farmácia, hoje ela é professora de crochê, do ateliê dela. Depois vou fazer um merchan dela também. Pode falar o nome ateliê dela, eu adoro o nome. Marcele Vieira Ateliê, ela é fenomenal. Daqui a pouco a gente traz ela aqui também para empreender. Isso. A Marcele, ela foi uma aluna da minha esposa e eu trouxe ela para dentro do nosso ateliê. Foi o segundo curso que a gente ofereceu lá mensalmente. Hoje a gente tem muitas mensalistas. E a gente trabalha muita arte-terapia. O artesanato hoje, metade dele é fonte de renda, a outra metade é arte-terapia. Pessoas que buscam ocupação, pessoas que buscam um conforto emocional, pessoas que buscam se socializar com outras pessoas. Poxa, isso é muito legal, gente. Você abriu um leque aí para uma outra área, que é a arte-terapia, ela é conhecida. A arte-terapia, isso eu vou falar porque eu sou psicólogo. Sim. Então eu conheço esse lado que a gente usa da arte-terapia para poder controle de ansiedade, diminuir a ansiedade. Hoje a gente tem em torno de... no curso de pintura em tecido e pintura em tela, que quem ministra é a minha esposa,
Ela tem em torno de 80 a 90 alunas, mensalmente, todo mês. A gente, antes da pandemia, a gente fazia muito workshops, de um dia só. Aí eu tenho lá a Adriana, que é uma colaboradora da empresa, uma amiga nossa, que ela também é professora, dava cursinhos de manualidades, bordados manuais. Aí a gente fazia uns workshops de um dia só. Ia lá um dia, comprava um materialzinho, ou a gente oferecia o material, faz um cursinho e levava sua pecinha embora. Depois a gente trouxe uma outra professora para poder agregar um curso de manualidades também, mas de uma outra técnica. A gente teve um curso de macramê, um curso de bordado manual, que a gente tem agora, o bordadinho mais bordado de bastidor, que é o bordadinho da vovó. O antigo, que está muito em alta agora, as pessoas estão procurando bastante fazer isso. E a gente foi trazendo isso, trazendo mais alunas. Uma coisa, Marcelo, que é interessante, que eu falo que a arte-terapia que ajuda muito isso, nós não temos rotatividade quase nenhuma de alunas. Quem entra não quer sair. Sempre está querendo aprender nós mais. Temos alunas, nós temos um grupo, uma das turmas de pintura, que se reunia lá na garagem, se reúne hoje ainda no ateliê. Se é um mês ela não pode vir, ela paga a mensalidade para não perder a vaga. Porque virou um grupo de amigas, sabe? Elas se reúnem na casa delas. Gente, isso tem que crescer, Gil. Bota fogo aí, faz investimento, cria coragem. Nós estamos nessa pegada aí. E aí, assim, voltando na franquia. Por que eu busquei a franquia se eu já tinha uma loja montada? Foi por questão de você buscar uma profissionalização do negócio. A mesma coisa que você buscou lá no curso de agronomia. Lá no curso de agronomia. Eu precisava da técnica, eu precisava... As mídias sociais estão aí, eu precisava ter um recurso maior. Eu sozinho não ia conseguir gerar conteúdo assim, com a qualidade que a gente consegue gerar hoje, que gera através da franquia. Tem-se o custo, né? Tem-se o custo, mas a gente tem muita porta aberta. Eu precisava empreender num mercado que a internet é muito forte, eu preciso ter preço, eu preciso ter variedade, eu preciso ter um bom produto, e a franquia ela me proporciona isso hoje. Né? Parceria com grandes indústrias, parceria com fornecedores. E hoje você já vende artesanato para fora? Tudo eu vendo matéria-prima. Nós estamos com o e-commerce. A franquia tem o site dela, está sendo reestruturada agora para cada IP atender de onde vir o pedido, né? Mas a gente tem no WhatsApp, a gente atende pelo Instagram, outro dia eu mandei mercadoria lá para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora. Para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu mandei mercadoria. E a mercadoria vem de lá, de perto. Olha como são as coisas. A fábrica que o cara me comprou é lá do sul do país. Ele comprou comigo e voltou para lá. Então, mas o mercado está aberto, né? O mundo globalizou. E as pessoas têm que ver isso daí. E o artesanato, ele tem uma pegada que eu vou dizer para você, única, né? Isso muito importante, eu acho que no seu ramo. Eu tô com uma camisa aqui que você encontra 50 delas, 100 delas. Mas um pano de prato, um artesanato, uma pintura, não tem duas iguais. Não tem duas iguais, né? Por mais que você pinte o mesmo risquinho, não vai sair igual. Então, ela passa a ser uma peça única. Ela passa a ser uma peça única. Tem o valor sentimental, né, Marcelo? O valor sentimental que traz a família, que traz a lembrança do passado, a recordação do que minha avó fazia, a minha mãe fazia. Hoje a gente percebe, a minha esposa tem uma turma de pintura em tela, praticamente com crianças de 10 a 13, 14 anos. Porque as mães também incentivam, as crianças também por conta da ansiedade e tal. Sim. E para se desligar um pouco do celular, dos videogames da vida, né? Então a gente também a gente está buscando se acertar nesse mercado aí. Que legal, Gil. Gil, nosso tempinho está acabando, né? E como peço a todos, e você por ser um exemplo de vida dessa luta toda que a gente tem, né? Mostrando aqui no Empreender que não adianta ser uma indústria, pequenininho, grande, mas todos têm valor e todos têm história. Eu vou pedir agora aquele conselho, porque você veio lá de baixo, você veio lutando,
não foi fácil, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Mas que conselho você dá para aquela pessoa que está começando? Marcelo, eu acho que é aquela certeza que todo mundo tem que ter na vida. Nunca desista dos seus sonhos, sabe? Corra atrás, não é fácil? Não é fácil. Batalha, corra atrás. E a hora a recompensa vem. A hora a recompensa vem. E buscar conhecimento, eu acho que é o mais importante. Você saber que se você vende um produto, tenha sempre a melhor informação sobre aquele produto para passar para o seu cliente. Se você vende água mineral, mostre para o seu cliente que a água sua mineral é mais gelada, é mais gostosa, é mais natural do que a outra natural. Do que a outra natural. Você se despontar nisso. Isso não vem de graça. Você tem que buscar isso. Conhecimento a gente se conquista, né? Então é o segredo do século, chama-se informação. Né? Informação. Eu já falei isso aqui, vou repetir para você de casa para a gente encerrar o programa de hoje. Né? Antigamente, o segredo era a alma do negócio, que a gente dizia. Né? Hoje em dia, nada tem segredo. Tudo está aí, é só você ir no Google. Então, informação é a alma do negócio. Busque isso e com isso a gente encerra o Empreender Daqui, agradecendo o Gil nessa presença de estar aqui conosco hoje, abrilhantando para vocês aí no seu lar. Fique conosco na nossa programação. O Empreender vai encerrando, as letrinhas subindo para a gente.